Muito bem, estamos aqui hoje só eu do grupo Entre Neurônios, mas com dois convidados, os doutores Matheus e doutora Larissa. Obrigado pelo convite, porque hoje nós vamos bater o papo sobre o choque de realidade. Como é que é para o médico nascido, crescido, alimentado, vivido aqui na região do Maranhão, Tocantins, ah, formar aqui, trabalhar um pouco aqui e de repente é lançado no coração da América Latina, que é São Paulo, tanto para viver, se relacionar, estudar e trabalhar, ou seja, é um salto muito grande. Então vamos começar primeiro com as damas. Doutora Larissa, bem-vinda. Então aproveite, se apresente aqui. Você é natural da onde? Formou aonde? Em que ano? E hoje está morando aonde? Trabalhando aonde? Muito obrigada, doutor Fábio. Muito obrigada pelo convite, primeiramente. Me chamo Larissa Brasil. Atualmente sou médica. Nasci em Imperatriz, no Maranhão, mas morei muito tempo no Tocantins. Então, me considero assim tocantinense. Para mim é a terra assim, no meu coração. E me formei no final de 2023 pelo ITEPAC e trabalhei um ano ainda na cidade de Araguaína. No final de 2024, acabei me mudando para cá, para São Paulo mesmo, capital, e estou aqui na luta. Olá, só uma dúvida. Quando você trabalhou aqui, você chegou a trabalhar em quais hospitais aqui? Foi só Araguaína ou chegou a trabalhar no Maranhão também? Só trabalhei mesmo em Araguaína pela UPA mesmo, na UPA de Araguaína. Tá. Não teve contato com. Você rodou, mas aí você rodou aqui no hospital, né? No regional, no Rodei. HDT ou não, nos hospitais aqui, por causa do internato, não foi? Também teve essa Isso, experiência eu aí. rodei mesmo mais a questão do regional, Exato. municipal na parte de pediatria e no Dorione também na parte de GO e de cirurgia pediátrica também. Ou seja, teve aqui uma experiência no hospital, aqui na assistência médica aqui da região, né? Isso, Muito bem. E hoje você está na capital, São Paulo. isso, atualmente estou. Tá, e já vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos passar agora a bola para o Matheus. Mateuzinho, se apresente pelo jeito que você formou, pelo que já sei, né? Esse aqui com a gente ainda é um pouquinho depois da Larissa. Mas conta para nós aí, onde você nasceu, onde você cresceu, onde você formou, que ano, onde você está trabalhando por aqui. E você teve uma experiência que foi pequena, mas foi bastante intensa, que você aproveitou para fazer provas lá na região da capital de São Paulo, e você até conversamos um pouquinho, e essa é a ideia de nós trazermos aqui esse bate-papo, né? E agora você voltou para cá, né? Mas enfim, tem vários projetos. Vai lá. Oi, gente. Muito obrigado, doutor Fábio, pelo convite. Fico lisonjeado em participar. Me chamo Matheus Sena, sou médico formado aqui na Unitepac, aqui em Araguaína, Tocantins. Formei em julho de 2025, então recentemente. Não tem nenhum ano ainda de CRM ativo ainda não. É, Aqui em Araguaína, desde que eu formei, eu trabalho no hospital de referência público aqui da cidade, que é o Hospital Regional de Araguaína. Em departamento de emergência, unidade de terapia intensiva e como médico auxiliar lá na prescrição da enfermaria da neurocirurgia. É, Graças a Deus, assim, a experiência que eu tive antes de formar foi muito boa, por conta de estágios extracurriculares, não remunerados no regional, grandes oportunidades, e isso foi muito bom para mim. E chegou um ponto que a especialidade que eu quero é neurocirurgia, então não tem aqui no estado onde eu moro, no Tocantins. Então, desde sempre eu estava visando muito São Paulo, tanto que a doutora Larissa eu já conheço, né, aqui da faculdade e tudo, do hospital também. E eu sempre conversava muito com ela para perguntar, tirar dúvidas, porque quando a gente forma e assim, a gente sempre quer ter aquela segurança de como é, como vai ser, como funciona, e a gente percebe que cada hospital é um mundo e cada cidade é um mundo ainda maior, né?
eu fui em dezembro, no final de novembro de 2025 do ano passado, lá para São Paulo, para prestar as provas de residência, fazer SUS São Paulo, para HC e entre outros. E assim, começar a conhecer a cidade, porque até então eu tinha passado só para visitar, assim, coisa rápida, né? Mas conhecer mesmo assim o dia a dia, não. Fiquei um mês lá, 30 dias mesmo. Porque eu aproveitei esse momento de fazer as provas e conhecer a cidade para trabalhar também para ver como é que é o fluxo, os trabalhos, os serviços, como funciona. Enfim, e já ingressar em São Paulo e começar a pegar a rotina de tudo como é que funciona, né? Lá em São Paulo, em dezembro, eu trabalhei em hospitais públicos e particulares, né? A experiência, igual o senhor falou assim, foi pequena, mas foi enorme comparado, com o tanto de informações diferentes assim que a gente não está acostumado aqui, né? Tanto no público quanto no particular. Foi muito bom para mim. Eu percebi que a rotina em São Paulo é diferente pela tanto principalmente o trânsito, assim, a correria de ir e vir ao serviço. Acho que é a principal diferença para quem está numa cidade pequena, aqui igual a Araguaína, para a grande São Paulo, né? E eu estava lá em São Paulo capital mesmo, no mesmo lugar onde a Larissa está. Então, algumas coisas a gente vai se adaptando e tendo um pouco de dificuldade no começo, você fica um pouco mais cansado, até porque a rotina é outra. Por exemplo, daqui para o meu serviço é 10 minutos de percurso. Lá era 1 hora e 15, então já dá uma diferença. Mas a gente começa a otimizar tempo, aproveitar o tempo, entender como é a rotina e começar a pesar se compensa ou não compensa, que é um dos pontos principais, que é o motivo de eu estar aqui em Araguaína, voltei para Araguaína, mas vou voltar para São Paulo, ou seja, por qual motivo, né? Se pareceu ficar mais difícil. É, assim, dessa rotina, por exemplo, o que eu comecei a fazer quando eu ia lá pro hospital e via que ficava 1 hora, às vezes no Uber, algo assim, eu ia escutando podcast. Então já tava ouvindo, assim, já tava otimizando o tempo e valia muito a pena. O hospital, o fluxo do hospital lá, tanto do público quanto particular, é diferente do daqui. Muito assim. A quantidade de pacientes é maior, até porque aqui na minha cidade tem uma UPA, por exemplo. Lá era o hospital que eu peguei lá em Guarulhos para trabalhar, era referência de 3 UPAs e porta aberta. Então já muda muito assim o fluxo de pacientes. Só que tem uns pontos muito, muito bons assim, pontos positivos de lá que eu vi que faz total diferença no atendimento que para cá ainda não é realidade. Por exemplo, uma coisa que eu sempre comento é, no hospital que eu tava, trauma, por exemplo, no departamento de emergência, quem atende na porta é o cirurgião. Então, assim, aqui não, aqui é o médico plantonista, aqui na cidade onde eu moro, né, e onde eu trabalho. E isso faz total diferença no manejo, desde o manejo inicial do paciente, quanto qualquer suporte. Ele tá ali e é para isso. E se precisar, ele chama o neurocirurgião, se E precisar, também chama está no outro hospital, né? especializado. E tá no hospital. E também está no hospital que fica lá. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Eu queria ouvir da Larissa, que depois a gente dissecar um pouquinho melhor essa dinâmica diferente da região, tudo. Mas vamos falar assim, poxa, eu fico imaginando vocês que estão aqui, né? Nasceram aqui e tudo, e pô, quero ir para São Paulo. Larissa, qual foi assim o primeiro atrativo que te fez para vou sair daqui, vou para São Paulo? Da onde veio esse nascedouro? O que foi essa fagulha que despertou em você? E ao você falar assim, pô, vou, o que mais você teve medo? O que mais assim te falou? Porque você vai ouvindo, internet hoje é fácil, e tal. Você foi para lá com qual foi o grande temor? Se é que teve ou mais de um que você pode contar para mim? Conta a nós essa decisão e essa transição de ir para São Paulo. Então, a questão principal assim, de vir para São Paulo foi mais mesmo pela questão das oportunidades. Como o Matheus falou, em São Paulo, querendo ou não, você tem um leque de oportunidades, você tem um leque de hospitais referências. Foi muito também pela questão que meu marido passou na residência, então, como eu sou casada, quis vir acompanhá-lo. Nós viemos a priori para fazer algumas provas de residência. E a gente já tinha esse plano de justamente ficar por aqui. Como aqui
querendo ou não, tem muito mais oportunidade assim de emprego para quem é recém-formado, tanto em hospitais, em UPAs, em AMAs. Então a gente já teve a ideia de, vamos ficar aqui conhecendo um pouco a cidade, se adaptando. Minha irmã mora aqui, então graças a Deus eu tive um apoio enorme quando eu vim para cá. A gente ficou morando alguns Mora meses na com capital mesmo, né? isso, na Tá. capital mesmo. A gente ficou morando uns meses com ela e já aproveitando para fazer uma reserva para residência, e conhecendo a cidade, conhecendo como que funcionava a questão do trânsito, como que funcionavam os serviços. Então, a priori foi mesmo mais essa questão. E mas você teve alguma coisa, tudo bem que você foi com seu marido, então tinha uma sua irmã também dando um apoio. Então, claro que isso aí acaba sendo um suporte significativo de alguém que, né, sozinho no Hum. mundo, põe a mala nas costas e bate lá em São Paulo, chega, né? Mas você consegue destacar de tudo que você ouviu, ou sua irmã falou, ou te chamou a atenção de alguma coisa que você mais ficou assim meio que impactado, ficou meio receosa, ou não, não teve isso? Assim, quando eu vim para cá, já tinha alguns amigos meus de Araguaína que já moravam e trabalhavam aqui. Então, eles sempre falavam para mim a questão da segurança, a questão, do fluxo de atendimento. Tenho muitos amigos que trabalham só em UPAs. Então, por exemplo, em Araguaína, sei lá, talvez uma manhã em 6 horas, em um plantão eu atendia, sei lá, uns 20 pacientes. Hoje em dia, aqui numa UPA daqui que é um fluxo bem maior. Às vezes eu chego a atender uns 40 pacientes só pela manhã, 50 pacientes só pela manhã. Então, tem muito essa questão do fluxo, a questão um pouco de complexidade. E eu fiquei muito receosa, principalmente pela parte assim da segurança, né? Por exemplo, minha irmã já chegou a ser assaltada dentro de Uber. Ela estava dentro do Uber, é, quebraram o vidro do carro, machucaram ela um pouquinho e roubaram o celular dela. Então, é uma coisa que eu até hoje tenho muito receio disso, principalmente dessa parte da segurança também. São Paulo tem esse contratempo, dentre outros, o trânsito, mas a violência é um negócio que assusta bastante e a gente tem que ter. Bom, eu nasci lá, né? Vocês sabem, né? Então eu sou criado Uhum. lá, então eu cresci nesse ambiente de segurança, ter dois celulares, um pro ladrão, ter R$ 100 no bolso, 50 reais no bolso, que é o dinheiro do ladrão, tem que avisar onde vai, evitar algumas ruas. Então, assim, para nós lá eu sou de São Paulo, é normal, mas para vocês, que hoje que eu estou aqui já há algum tempo, né? É até estranho, porque às vezes eu estou comendo aqui num restaurante, assim, meio que de calçada, sentado na calçada, e aí você põe o celular, às vezes, em cima da mesa, assim, aí dá aquela sensação, nossa, o que eu estou fazendo? Eu falo, não, mas eu estou em Araguaína, que pode, né? Em São Paulo, você não pode deixar o celular exposto na mesa, no trânsito. E eu fui agora, estava no doutorado agora em São Paulo recentemente, teve isso, estava no Uber, estava falando no telefone, e o rapaz me falou, nossa, a gente estava passando ali na na Armênia, naquela região da Armênia, ali perto da rodoviária do Tietê. Ele falou: Uhum. Olha, o senhor, desculpe incomodar, mas o senhor podia tirar o celular, não falar agora, porque aqui é uma área de muito roubo e a chance de alguém quebrar o vidro e pegar o celular é alta. Aí eu falei: Não, claro, claro. Inclusive, eu falei: Não, eu conheço aqui, desculpa, que eu estava distraído. Mas olha que situação, né? É um negócio assim meio horrível, né? De você viver num ambiente desse, né? Você fica tenso, né? E Matheus, devolvendo para você. Você acabou fazendo um ataque, né, de um mês e voltou, tudo, Foi. mas e aí? Tenta contar para nós aí também. Você acabou já falando um pouquinho, né? Porque você tem o vislumbre de fazer especialidade, que não tem aqui, então você já tem essa asserção de que vai precisar sair da região, né? Não é uma opção, Hum. né? Você está sendo obrigado, né? E provavelmente um dos locais aí acaba sendo São Paulo um grande atrativo, até pelas opções que tem e pela qualidade da formação. E aí, nesse preparo, o que que mais te assustou quando você chegou lá? O que que você estava muito com medo e viu que era mais mito, o que é verdade mesmo? Como é que você pode destacar essa chegada de um mês lá num negócio que é 24 horas, né? Sem parar, né? 24 horas. Assim, o maior interesse para que eu fosse para lá era crescer profissionalmente, tanto pela residência, fazer curso e tudo é lá, né? São Paulo é o ponto.
Precisar até de voo para qualquer lugar, é São Paulo mesmo também, se precisar. É prático, né? Mas assim, o que o povo falava muito aqui, na região era justamente esse estresse de ir e vir para o trabalho, que ó, é demorado, mais de uma hora é perto lá, 10 quilômetros é perto, então assim, já Isso se vai não sabendo. chover, né? Se Se chover, não você... chover, um e meio ou exatamente. duas vezes o Se tempo, né? chover, porque tem lugar que alaga, você vai ver, passa esses perrengues, e assim. Então ficava muito nisso. Eu falava assim, então já tem que se preparar aqui pro plantão ter que acordar mais cedo pra você se organizar pra sair e tudo mais. Na volta já chega em casa cansado, porque pô, ele saiu do plantão exaustivo, né, de emergência e tudo mais. É, e acho que a principal coisa que comentaram muito aqui é a segurança mesmo também. E assim, ó, agitado, cuidado com o celular, celular no bolso, celular na mão, igual andar no carro, esquece de ficar com o celularzinho pra cima no carro, porque é fácil, você tá como se você estivesse pedindo, né? Acho que fui eu que te É, falei até. então, tipo assim, a Larissa e uma outra amiga nossa, a Isadora, foram as pessoas que eu fui mais perguntando por quê. Elas estavam aqui, então são daqui, né, assim, praticamente, e foram para São Paulo. Então já conheceram essa realidade antes de mim. Então é isso. Então, assim, a segurança foi o principal que eu fiquei também, assim, com receio de muita coisa. Por exemplo, como eu fiquei lá sozinho esse primeiro mês para testar e tudo mais e conhecer. Eu tava num receio assim de pegar metrô, porque eu falo assim, cara, se me roubaram com minha mochila, meu celular, vou fazer o quê? Vou voltar como? Vou falar com quem? Como? Né? E hoje em dia tá tudo no celular, assim, cartão de crédito tá no celular, conta do banco, documento, então acaba que você fica muito dependente também nessa parte, né? Então, assim, cheguei lá, realmente a gente tem que ter um cuidado maior comparado aqui quanto à segurança. Mas faz você ficar assim mais atento para algumas coisas, que você vê que você é desligado e tudo mais. Coisa de quem cresceu em cidade assim pequena, mais tranquilo, né? Mas isso ajuda a gente a evoluir como pessoa mesmo, assim, de ser, ó, fica mais atento, mais ligado, ver que aqui é prático, todo mundo na sua correria, no seu mundo de correria, né? Na sua responsabilidade. Então, assim, acho que a segurança e essa rotina esse cansaço de ir e vir para o hospital foram os principais pontos, assim. E o metrô? Como é que foi aí a primeira... Ver o metrô, andar Cara, de ó, vou te metrô? contar uma coisa diferente. Falar da minha visão assim, é, aqui como aqui é pertinho e tudo mais, eu sou daqui, então aqui foi sempre de carro, né? Então assim, Carro ou nem ônibus, bicicleta, né? carro, bicicleta, é pertinho. Então assim, nem ônibus. Antes de eu cursar medicina, eu comecei biomedicina lá na PUC em Goiânia. Aí lá acordava um pouco mais cedo, pegava ônibus e tudo mais. Então esse pique assim de acordar um pouco mais cedo e tentar as coisas assim, essa correria um pouco maior já tinha um pouco. Mas o metrô eu achei diferente. Falei assim, cara, tanto de gente, você fica assim meio apertado um com o outro e o medo de você perder as coisas. Fala assim, Lata de cara, sardinha, né? exatamente. E assim, e o medo, e o receio, o maior medo mesmo era assim, cara, se alguém me roubar aqui, eu vou fazer o quê? Não tem o que fazer, você só aceita, não tem o que fazer. Então, a experiência foi essa. Assim, o primeiro, acho que a primeira experiência de tudo é aquele receio do novo, né? O medo do novo e tudo mais. Só que depois você vê que é rotina, é dia a dia, é normal, isso é comum e tudo mais. E só ter essas precauções mesmo, não vacilar, né? E você lá, teve esse contato aí, metrô, a primeira vez? Você chocou ou não? Como é que foi? Não, a primeira vez foi horrível. Eu tinha pedido para acompanhar até uma amiga minha que ela ia num plantão noturno, então eu tinha justamente esse medo de ir sozinha andar de metrô pela primeira vez, de me perder, de ser assaltada, alguma coisa assim. Então eu combinei de ir junto com ela. E justamente nesse dia tinha chovido. Então, muita gente aproveita para andar justamente de metrô. E, nossa, eu me deparei assim com a cena que eu, meu Deus do céu, tô numa lata de sardinha, tô num formigueiro. Tipo, eu era acostumada sempre a andar no meu carrinho lá em Araguaína, não pegava trânsito, na maior tranquilidade. De repente, sou jogada assim naquela selva. Eu vi até questão de empurrar até mulher, até gestante, para poder entrar dentro do metrô e imprensado o caminho todo. Aí eu lembro que eu comecei a chorar assim, meu Deus, onde é que eu me enfiei? Mas como o Matheus falou, é tudo questão de costume. Hoje em dia eu até prefiro andar de metrô, às vezes, quando eu estou em plantão noturno, por essa questão de tempo. E até questão Vai assim mais mesmo rápido mesmo, né?
bem mais. E até questão de economizar. Às vezes eu tinha um plantão noturno. E às vezes eu tinha que sair de casa umas 4 horas da tarde e ainda chegava atrasado no meu plantão, gastava horrores de Uber com metrô, por mais que tenha essa desvantagem de vir apertada, mas é bem mais rápido, acaba que você economiza muito tempo, e tempo aqui nessa loucura é algo assim que você começa a dar bastante valor. E aí, Larissa, agora vamos falar. Vocês foram falando, foi me remetendo à dinâmica que eu cresci aí, né? Falando tempo, você realmente você faz uma gestão total do tempo, né? Engraçado, porque É. você tem que administrar o gasto do tempo para algumas atividades que, para quem mora aqui na região de Aguaína, a gente nem pensa nessa necessidade. Uma delas vocês já falaram, que é o deslocamento, né? E aí, mas aí acaba que vocês me corrijam se está diferente. Vocês acabam realmente fazendo uma agenda até a hora que vai dormir e a hora que vai acordar. Então, assim, eu vou treinar, vou chegar na academia às 20h45, que eu vou sair às 9h35, depois eu vou jantar, não sei o que lá, depois eu tenho que tomar um banho em 10 minutos. É assim mesmo, começa a ficar uma agenda realmente com todos os horários preenchidos, sem nenhuma facilidade, sem nenhuma. Como é que é essa gestão aí? Porque fica bem apurado, né? Hoje em dia tá. A gente acaba se acostumando, mas hoje em dia é basicamente assim. Ah, amanhã tem um plantão de dia, então eu vou acordar 5 horas, tenho que sair de casa mais ou menos às 5h40, sempre adiantando no mínimo meia hora até 1 hora, porque o trânsito daqui realmente surpreende bastante. Às vezes já cheguei a sair bem cedo de casa e às vezes cheguei um pouco atrasada no trabalho e eu odeio atraso. Então, a gente sempre tem que ter essa malícia, sempre sair de casa com bastante antecedência. Ah, vou chegar em casa, vou sair do trabalho 7 horas, vou chegar em casa mais ou menos umas 8h30, 9 horas. Talvez dê tempo de ir para academia em tal horário, vou ter que dormir em tal horário para amanhã acordar umas 7, 8 horas para estudar. Então, realmente acaba tendo esse gerenciamento de ter uma rotinazinha mais organizada. E fazendo-se. Vocês no final acham o quê? Vocês estavam querendo essa agenda mais frouxa, aí tem uma agenda mais apurada. E aí, vocês ainda você acha que é vantajoso tá aí ou não? Como é que tá esse confronto desse estresse da agenda? Porque é um estresse, a agenda vira um estresse, né? Para tudo, senão você não termina a semana, não termina os afazeres, né? Fica. Assim, a questão como o Matheus até falou, né? São Paulo é um melhor de... Nossa, acho que o vento derrubou alguma coisa aqui, perdão. São Paulo é o melhor dos dois mundos, né? Apesar da loucura, apesar da violência, mas querendo ou não, aqui a gente tem muita oportunidade que não tem na nossa cidade, que não tem nos interiores. Querendo ou não, também a área que eu quero fazer residência, que é de radiologia, não tem no nosso estado Tocantins, e eu queria pegar um serviço assim realmente de ponta aqui em São Paulo, porque eu sei que vai me abrir muitas portas. Até mesmo de ir em congressos, fazer alguns cursos extras. No hospital mesmo, a gente tem acesso a muitas tecnologias que a gente não tem acesso no nosso interior, então ainda tem essa vantagem. Acredito que ainda tem essa vantagem. Eu coloquei na minha cabeça que é passageiro, é uma fase para amadurecimento, uma fase para crescimento e desenvolvimento profissional. E que é passageiro, que logo, logo, quando terminar isso, vou voltar para Araguaína, na minha vidinha, Ah, então perto vai da voltar. família. Então tá bom. Então é uma experiência, mas você não É, se, não se, porque tem pessoas, viu, Matheus? Não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho colegas meus que eles são totalmente urbanos, assim. Eles andam de bike, é metrô, vai jantar. Por exemplo, uma vantagem, aqui em Araguaína, se der 11 horas, meia-noite, você não tem onde jantar se for uma quarta-feira. Em São Exatamente. Paulo, você janta o que você quiser, comida que você Qualquer hora, quiser, não tem isso. top, né? Você tem É. opções da melhor culinária, talvez aí, comparando ao mundo, né? Em termos de cultura. Então, assim,
você tem é uma cidade pujante, não para, né? Ela está viva, né? Então tem essas grandes Sim. vantagens de exploração. Mas Larissa já falou, legal, tudo, mas eu sei que é transitório, eu acho que depois tem seu valor voltar lá para o meu rincão. E você, Matheus, como é que é a sua análise dessa situação? Ah, Porque tem esse lado muito bom que a gente acabou de escrever, mas tem esse preço, né? E como é que fica essa sim. agenda, que vira um ponto a mais de estresse, de tomada de atenção de nosso, que aqui não tem, né? E aí, como é que fica? Sim. Então, como eu fiquei assim, pouco tempo, ainda não tive o estágio da Larissa em programar como vai ser a rotina. Então, assim, eu fiquei um mês aí, fiquei em Airbnb, né? Por enquanto. E a minha ideia, em primeiro, é ficar assim até achar empregos fixos, né? E ficar em um local, em um ponto estratégico. A ideia é essa. Mas o que eu percebi era assim. Aqui, por exemplo, na minha cidade, como é tudo pertinho e tudo mais, e tem, por exemplo, um exemplo que eu gosto de fazer é ir pra academia, né? Aí eu percebi assim, cara, não é todo dia que você tem um tempo para ir pra academia, então é uma coisa que você já começa a podar, né? Você fala assim, ó, já não é todo dia, vamos se reorganizar. Mas é igual você falou, tipo, eu quero sair pra um lugar legal, pra um barzinho e tudo mais, pra uma pizzaria, comer comida japonesa. Cara, em São Paulo tem muito lugar bom, então assim. Acaba que aqui na nossa cidade você acaba ficando limitado, você fica meio que a repetição, porque pela cidade ser pequena e tudo mais. Então, assim, existem esses pontos positivos, sim. É corrido e tal, você tem que se reorganizar, mas tem o seu tempo de lazer, sim. Então, tem como você. É só você organizar direitinho e ver como vai ser a rotina, mas até estabelecer, pô, lugares fixos para trabalhar e tudo mais, gera um tempinho, mas isso é tudo na vida, em qualquer lugar, né? Ninguém sai formando e pronto, aí assim vai ser todo dia isso, tarará, e pronto. Então, essa flexibilidade tem que existir e existe em qualquer lugar, mas assim, tem que pesar. O que eu fiquei muito em dúvida se eu iria ou não, justamente por essas coisas assim, porque aqui já tô com emprego fixo e tudo mais, mas assim, com qual intuito de você estar indo para São Paulo? Qual que é a ideia? Para que que é? Então, assim, eu fui lá, conheci, passei um mês lá, conheci e tudo mais. Tem pontos positivos e negativos igual qualquer outra cidade. E meu intuito é, igual eu falei, é, assim, crescer profissionalmente. Se eu tiver oportunidades em ter empregos por lá, ou para fora, ou qualquer outra coisa, tenho interesse. Então, assim, minha cabeça é, tipo, se especializar, talvez voltar para cá, no sentido de vendo o lado do mercado de trabalho, aqui ainda tem muito a se explorar nessa área, né, da neurocirurgia aqui. Então meio que uma estratégia de se especializar e tudo mais e voltar, mas assim, a parte de gostar e tudo mais, eu acho que eu me identifiquei mesmo foi com grandes centros, apesar dessa correria e tudo mais, eu gostei mais de lá mesmo, assim. Não, mas não tá ruim, não é problema. Não é Sim, só a gente confrontar. Agora, a gente passando aí mais da metade da gravação, queria aproveitar agora, vamos jogar mais para a parte médica mesmo agora, né? é, E eu fiz o contrário, né? Eu estava lá em São Paulo, fui forjado lá e resolvi vir para uma vida mais interiorana. Então, eu tomei um choque de realidade, ainda mais aqui para o norte, né? Até em termos de assistenciais, de possibilidades. Bom. Mas eu queria agora ouvir de vocês. Larissa, como é que foi aí a sua primeira inserção em trabalho em São Paulo? Quais foram os grandes choques, assim, dado o que você acostumava aqui, com o que você viu lá? Tanto você pode até falar de coisas positivas ou coisas negativas, sempre tem, né? Porque não tenho dúvida que você deve ter, nas primeiras semanas de trabalho, você deve ter se assustado e bastante, não foi? Nossa, foi um choque de realidade, porque assim, eu estava acostumada a trabalhar só na UPA, lá de Araguaína, e geralmente num ambiente bem mais tranquilo. Eu era amiga de todos os outros plantonistas, já era amiga da equipe, os pacientes, o pessoal, todos os pacientes que eu tive, graças a Deus, em Araguaína, nunca tive nenhum confronto, assim, sempre tratei eles bem, eles sempre me trataram bem, graças a Deus. Mas quando cheguei aqui, foi um choque assim de realidade. Eu comecei a dando plantão muito na Zona Leste, que é uma área bem de periferia mesmo. Então, por exemplo, o fluxo era absurdo.
Existe até uma média, assim, que ficam impondo para a gente, você tem que atender 6 pacientes por hora, no mínimo. Nossa! E isso tem colegas meus que atendem 10, 15 pacientes por hora. Então realmente teve esse choque assim da questão de fluxo, da questão da dinâmica do ambiente, né? E muita questão também de violência. Já tive vários relatos assim de pacientes que foram bem agressivos comigo, que eu já tive que chamar a segurança para ficar na sala comigo enquanto atendia um paciente. Já teve caso de também colega meu ser agredido durante um plantão. Então tem muito essa questão, assim, muito esse choque. Hoje em dia eu estou começando a trabalhar mais em enfermaria, que é mais calmo. Graças a Deus o hospital que eu trabalho tem muito aparato, é um hospital assim que eu consigo aprender bastante, tem um chefe do plantão que a gente discute os casos, então eu acho isso muito positivo. Tem uma emergência na minha enfermaria, por exemplo, vou ter que fazer uma intubação. Então, eu vou chamar o chefe, que é o mais experiente, e ele fica lá me acompanhando durante o procedimento, me auxilia, vai me ensinando. Então, realmente é como se fosse uma residência mesmo, sabe? Então, eu achei esse um ponto muito positivo. Até a questão de, por exemplo, eu vou precisar pedir uma tomografia, uma ressonância, eu consigo com mais agilidade. Vou precisar pedir uma colangio-ressonância, um PET. Então, tem essa questão também que antes eu não tinha acesso e eu achei muito vantajoso assim, nessa parte de aprendizado também. Ô, Lanisa, mas uma outra dúvida que eu tive aqui, né? Em relação à dinâmica do membro da UPA, em relação com o fluxo de pacientes, você fala assim, deu para perceber que é muito mais exigente, tem que fazer uma entrega maior, ou seja, a sua performance tem que ser maior, principalmente em termos numéricos de atendimento, até porque tem uma procura. Não que a procura seja baixa aqui, né? Eu acho que também aqui também a procura é alta, mas enfim, É. vocês têm essa pressão para poder entregar aí, para poder girar. Mas em termos de fluxo, você já começou a deu uma palhinha para nós, você tem um suporte melhor, você tem como discutir, você tem acesso a uma equipe mais especializada. Como é que é com a enfermagem, esse fluxo? Você falou duas situações. Você colocou uma situação de enfermaria, que é uma dinâmica diferente, e Uhum. uma de porta aberta, tudo bem, uma UPA, mas porta aberta. Você consegue, assim, destacar para a gente, se é que você, né, tem, assim, alguma grandes choques que você conseguiu perceber com a realidade nossa, a nossa rotina ainda aqui, com a rotina de lá, em termos de fluxo, enfermagem, prescrição, medicação, não sei, apoio, como é que é? Você consegue dar esse retrato, assim, de alguma coisa assim que é bem díspare? Assim, em Araguaína eu trabalhei mais só em UPA mesmo, então o que eu tenho de experiência assim para comparar seria mais nessa parte de pronto atendimento. Por exemplo, em Araguaína, se eu não me engano, eram 4 médicos na porta, tinha o pessoal que fazia triagem de acordo com as fichas dos pacientes e a gente ia atendendo. Eu achava um fluxo, por mais que era cheio, mas quando eu trago em comparação para cá, eu vejo que hoje em dia, meu Deus, era uma paz o meu trabalho lá em Araguaína. E é que lá eu, às vezes, eu surtava. Meu Deus, tá muito cheio a UPA, não sei o quê. Mas quando eu trago para essa realidade de hoje, às vezes já cheguei em, por exemplo, 90 pacientes na tela, 100 pacientes na tela para atender eu e mais alguns colegas. Então, eu acho que teve muito esse choque de fluxo mesmo. E uma coisa que eu achei interessante aqui é que, pelo menos nos lugares que eu trabalho, né? Eu acho que é muito bom para quem é recém-formado, que não tem tanta experiência, porque aqui sempre tem emergencista, sempre tem um cirurgião de plantão e sempre também, não em todas as UPAs, né, mas nos lugares que eu trabalho, sempre tem um ou dois emergencistas, sempre tem pediatra, sempre tem ortopedista e sempre tem um cirurgião. Então, por exemplo, chega um trauma, quem vai atender? É o emergencista e principalmente o cirurgião, e que nem o Matheus falou. Às vezes lá em Araguaína, alguns traumas eram a gente que atendia. Às vezes eu ficava muito em questão, em dúvida do paciente ter tido uma fratura ou não.
Graças a Deus aqui, eu acho que eu tenho esse apoio melhor, né? De, tô em dúvida de se teve uma fratura, não, vou discutir o caso com um colega, um ortopedista. Então, eu vi que tem essa diferença, eu achei mais tranquilo assim. E você, Matheus, você falou para a gente um pouquinho é, dessa diferença, né? Mas vamos tentar especificar um pouco melhor. Porque você tem a experiência da enfermaria aqui, teve enfermaria lá. Você dá plantão Sim. de UTI emergência aqui, deu plantão de emergência lá. Você, como a Larissa acabou de colocar, você também destacou o acesso ao especialista que realmente está lá disponível, está na casa, está no hospital. Inclusive, às vezes, ele é o próprio responsável de acompanhar os casos específicos a ele, por exemplo, acho que o quadro mais o chavão aqui seria o politrauma, né? Que é Sim. uma doença epidemiologicamente importante e que fica praticamente com o cirurgião, né? Ou o próprio emergencista, que são treinados para isso. Você consegue, então, talvez, como a Larissa fez, destacar, já que você tem uma vivência maior aqui nessas outras áreas que a Larissa não tem, como emergência e enfermaria, para confrontar com a sua pequena experiência em São Paulo? Então, como eu dou plantão aqui no departamento de emergência aqui em Araguaína e tive a oportunidade de atender lá em São Paulo também, a principal diferença que eu acho que sempre vai ter que destacar é o fluxo. Então, assim, eu peguei uma sala vermelha que era 8 pacientes e tinha 16. E, assim, eu cheguei no meu plantão em 30 minutos. Eu cheguei fazendo. Eu falei assim: oi, bom dia. Eu fui me apresentar para os médicos e tudo mais. É, fui fazendo acesso, o colega estava entubando, teve parada durante a indução. Então, assim, isso foi em 30 minutos de plantão, do primeiro plantão. Então, assim, o fluxo é assim, é correria, mas uma coisa que eu gostei, achei importante, até a Larissa falou, lá, independente disso, tinha 3 emergencistas e um chefe de plantão, que é o cabeça que vai organizando tudo, vê o fluxo da sala, a rotatividade da sala, tem um cirurgião para atender o trauma. A equipe lá, desde o SUS, assim, a porta do SUS que eu vi, eu achei mais preparada, assim, protocolo de dor torácica, de AVC, protocolo de sepsis, tudo assim, desde a porta, sabe? E isso eu vi que faz total diferença, total diferença. Igual você falou de ter o especialista perto, a acessibilidade, alguns colegas foram orientando muito bem, assim, é, como uns pontos principais, assim, que eu achei tive dificuldade foi o sistema. Então a gente chega no hospital, fala, como é que eu vou prescrever, evoluir, pedir exames, com quem que é o especialista, como é que eu falo, como é que é a Porque é rotina, tudo né? informatizado, né? Tudo, tudo. É. Não, e prático pra caramba. E, assim, é rápido. Então, assim, até você pegar o pique, assim, o começo é aquele choque de, cara, tô perdido. Eu sei, medicina eu sei, mas e, assim, o resto, né? Que faz parte e é importante pro fluxo, pra condição do paciente, né? Então, assim, é, esses foram os pontos principais. Igual você falou, assim, é tudo informático, né? Então, assim, lá, por exemplo, não tinha neurologista clínico, no hospital que eu trabalhei, mas tinha neurocirurgião. Chegou um paciente com AVC isquêmico. O que que a gente faz? Lá tem um sistema que você fala 24 horas com o neurologista clínico, você manda, ele já tem acesso à tomografia. Então, assim, eu nem preciso mandar tomografia para ele, é só discussão de caso e a discussão clínica do paciente, como é que tá, parâmetros, hemodinâmica, essas coisas. Então, assim, muito prático. E a parte que eu estava lá na enfermaria, que é. Aqui eu estava como. Licença, tá escutando o cara latido? Ah, tá, desculpa. É porque tem um cachorro da rua, enfim. É, Lá, como eu estava, na enfermaria, eu peguei um plantão como hospitalista, que é uma coisa que não tem aqui em Araguaína, em Tocantins, que é o médico que ele fica para as intercorrências da enfermaria. Que é um Então, grande absurdo não ter aqui num hospital grande como o Dom exatamente. Orione, como o próprio regional, porque qualquer intercorrência, como é que pode a pessoa da sala da emergência ou que está tendo ficha Exatamente. sair correndo para poder ver uma intercorrência, né? Não tem sentido. Então explica aí como é que é hospitalista para o pessoal aí. Não, isso eu achei interessante. Assim, eu até falei com a Larissa, assim, ela que me indicou o local para o trabalho e tudo mais, me passou a referência. E assim, é importantíssimo a gente só ver isso. Tanto que quando eu fui lá e eu voltei, eu falei com um dos chefes aqui do regional, eu falei assim, doutor, lá em São Paulo tem. Óbvio que ele já conhecia, mas assim, você vê que isso faz a diferença. Que você chega no plantão e pega um bip. E antes disso tudo, você conversa com a escalista e tudo mais, ela vai te orientando a te mandar um protocolo de como funciona. Os códigos, código de sepsi e tudo mais, código de parado, código amarelo, código vermelho, essas coisas.
Então, assim, por exemplo, um código de um paciente que está em parada, eu, como hospitalista que vou lá resolver a intercorrência da ala, vou, e um médico da sala de emergência do hospital também vai. Então já sobe dois médicos para onde está a intercorrência. Quando começa o protocolo de sepsis, a própria equipe da enfermagem já abre o protocolo de coleta de exames e tudo mais, e a gente chega para lá para confirmar se é o caso de sepsis e tudo mais e seguir com o protocolo ou não. Outras, É as muito intercorrências. rápido lá. E é muito rápido, né? Assim, bipô, você tem um tempo para você chegar até a ala, assim, e é um tempo que considerável, né? Assim, não, no começo eu tava com muito receio, eu falei assim, cara, se eu não chegar a tempo, eu não sei onde é que é, e assim, o hospital como é grande, é, tem andares, né? Aqui não é hospital, assim, né? Não é verticalizado o hospital que eu trabalho aqui. Então isso também pegou. Então, às vezes, cara, não é esperar elevador, não, sobe e desce escada. Então, assim, mas você Agora, vê que onde está a escada? Qual o caminho mais agora, rápido? não, É não um sabe onde é o. labirinto, né? Mas depois fica tudo rapidinho, né? Fica em tantos Fica, caminhos, não. né? O A primeira caminho para vez você não fugir do sabe nem onde é o chefe, o banheiro do caminho para ir hospital. rápido, o caminho para ir devagar, né? Exatamente. Tipo assim, você sabe, não, por aqui é mais rápido. Não, a primeira vez eu fiquei tontinho. Você vai rodando escada. Você fala que ela é essa, meu Deus. E o hospital é enorme, assim. Mas, então, assim, é um trabalho que achei essencial e vi total diferença. E não é realidade aqui no Tocantins. No Tocantins, assim, eu não conheço alguém falando disso também na capital, em Palmas, e de ter hospitalista também. Aqui em Araguaína é diferente. Se acontece alguma intercorrência. Ou eles falam com o médico que está no plantão, por exemplo. Eu estava passando na enfermaria da neurocirurgia. Se acontecer alguma intercorrência, eles me chamam, eu, médico prescritor, para ir resolver. Então tem que parar tudo, para a prescrição e tudo mais. Então, assim, até muitas vezes você excede a hora do seu plantão por causa de coisas assim. É, e se você não estiver lá, não for mais seu plantão e não tiver o plantonista, eles chamam o paciente, o médico que está na sala verde, no pronto-socorro. Então, acaba que o fluxo todo se compromete por falta de um profissional, sabe? Isso eu vi total diferença e gostei bastante, assim. Vocês falaram os dois, comentaram duas situações aqui que me chamou a atenção. A primeira é ter protocolos, né, já pré-estabelecidos de grandes doenças, vamos dizer assim, doenças principais, para se iniciar um atendimento, para não perder tempo. Depois se reavalia se mantém, se não é, cancela, né? E a atuação da enfermagem. Pelo jeito, há uma dinâmica diferente da equipe da enfermagem nesses hospitais. Vocês tiveram essa mesma impressão ou não? Como é que é? Eu tive. Assim, tanto no departamento de emergência como esse plantão de hospitalista que eu vi, é, lá eu achei assim, igual eu falei assim, a equipe mais preparada tecnicamente, mais resolutiva, comparado aqui que em alguns momentos, assim, grandes momentos você vê que meio que aqui só quer tocar o serviço, não liga muito e tudo mais. E isso, você como médico vai se, igual a Larissa falou, não, eu gosto das coisas organizadinhas. Você meio que padroniza uma organização na sua cabeça e isso vai meio que, sabe, frustrando um pouco, vai ficando chateado. E, assim, não tem como não levar pro coração essa falha, sabe? Então, assim, essa diferença da equipe estar preparada, já ter o protocolo de COI salteado. Muitas vezes eu mesmo perguntava sobre o protocolo, porque, assim, era a primeira vez no hospital, não conhecia o fluxo e tudo mais. Então, assim, deixa eu te falar, quando acontece esse protocolo, tenha com quem. Como é que faz? Aí já encaminha para UTI e tudo mais. Doutor, qualquer coisa, se eu tiver algum problema, alguma coisa, você pode ligar para o médico da sala de emergência, que vocês discutem o caso, tudo tranquilo. Então, assim, aí a própria equipe tá te ajudando para cuidar do paciente, assim, sabe? Não tá lá para, não, meu trabalho é esse, eu faço só isso e pronto, sabe? Então, assim, mesmo qualquer dificuldade, cheguei lá, eu sou novo e tudo mais. Se chegar na humildade, conversar, falar assim, sério, que quer trabalhar e tudo mais, tudo anda bem. Só tem vantagens. Verdade. E aí, Larissa, o que que você destaca aí? Você também teve essa impressão, principalmente com a pessoa da enfermagem, essa condição, esse dia a dia ali junto com eles, dá diferença? Acham mais treinados? Pelo menos já tem um protocolo já que já sedimentado ali que facilita. Porque às vezes aqui eu confesso também que eu chego aqui para uma emergência, você decreta emergência, fica todo mundo te olhando, né? Você parece ter que chacoalhar a enfermeira ali. Não são todas, logicamente, né? Mas assim, o padrão de São Paulo é um padrão já mais resolutivo. Aqui ainda tem essa morosidade. Como é que você vê?
Nessa parte hospitalar, o que eu tenho um parâmetro é mais aqui mesmo de São Paulo, né? Por exemplo, às vezes eu trabalho em um hospital que é particular, trabalhava em um hospital que era particular e trabalho em um hospital que é municipal. Então, eu via que realmente a equipe desse hospital, que era o que o Matheus trabalhou também, era bem mais preparada. Assim, nossa, vamos abrir um protocolo sepsi. Em menos de 30 minutos, a gente já fazia aquele pacotão de primeira hora, já encaminhava o paciente para UTI. Já no outro hospital que eu já trabalhei, que é. A equipe ficava desse jeito, gente, é uma emergência, tem que agir com agilidade. Ficava todo mundo me olhando. Aí eu perguntei: o paciente já fez o soro? Não, doutor, ainda foi pegar. Então tinha muito essa questão também. Só para fazer um parênteses, meu primeiro plantão lá na sala vermelha do hospital que eu trabalho foi um plantão noturno, né? E aí chegou uma criança de 16, uma paciente de 16 anos com cetoacidose diabética. E cetoacidose é assim, é exame, exame, exame para ir acompanhando, né? Hidratação, questão de eletrólito e tudo mais. Eu pedi os exames, parecia que só tava eu no plantão, assim. Eu tive que fazer acesso e tudo mais, porque ninguém tava conseguindo, e tinha que hidratar paciente. Aí nisso o laboratório enrolando, eu liguei mais de 6 vezes pro laboratório para liberar o primeiro exame da paciente. E assim, realidade da vermelha, não tem gasômetro disponível, ultrassonografia disponível ali para se precisar, né? Então, tipo assim. Você vê que não é só a porta, sabe? Parece que todo mundo se condiciona a ficar um pouco mais tranquilo, mais relaxado, dá pra descansar, assim, sabe? E isso faz diferença, atrasa muita coisa. E em termos de medicações e material disponível, vocês sentiram que também para ir para São Paulo o recurso é maior mesmo do que É. aqui? Gente, maior. Por Aqui, Consegue exemplo, mostrar o exemplo? Qual que foi, o que chamou a atenção de vocês? Aqui, por exemplo, uma vez eu dei plantão lá no IANSP, na parte da porta mesmo. E eu precisei pedir um ultrassom. Nossa, em menos de 20 minutos o paciente já tinha feito ultrassom, já voltou para retorno comigo. Querendo ou não, na parte de pronto atendimento mesmo, de Araguaína, a gente ainda não tem esse exame disponível, né? E outra questão assim também, meu marido me falava muito na parte do pronto-socorro, no qual ele fazia a residência. Ah, faz EFEST, rotina de fazer EFEST o tempo todo na parte do trauma. Às vezes eles chegavam a fazer toracotomia de emergência, o que muitas vezes eu não via assim na prática, por exemplo, de Araguaína. Então, tem uns cenários assim. Outra questão que ele me falou: aqui o pessoal realmente faz o XABCDE certinho do paciente politraumatizado. Não era um pouco igual que fazia na nossa cidade, que é um pouco bagunçado. Vou pedir vários exames, que não tem disponível aqui, então eu também tenho muito essa questão de diferença. Quando uma situação bem evidente, assim, que a neurocirurgia usa a cefalosporina de segunda geração para profilaxia das neurocirurgias, seja eletiva, seja de emergência. E para cá, Maranhão e Tocantins, não existe. O pessoal acabou indicando a cefalosporina de primeira geração, que é a ortopedia que usa, né? Então você fica assim, eu vou usar de primeira, mas se é um paciente que eu acho que tem mais risco, tal, eu prefiro aumentar a cobertura, se para gram negativa, aí eu vou para uma céfalo de terceira. Aí você queima uma céfalo de terceira, porque você não tem uma de segunda. Então, assim, uma situação básica. E fora, assim, que vira e mexe para cá, falta losartana, falta. era isso que eu ia Lá no falar. Maranhão, na terra sua, sua terra, Larissa. Vamos falar assim, de novo, nós estamos falando isso não como não estou falando mal de alguém ou tirando sarro, é para entender a realidade. Porque no Maranhão, eu falo, às vezes dificilmente o paciente começa com antibiótico e termina com o mesmo antibiótico. Porque eles vai mudando, vai acabando na farmácia, não tem, você tem que trocar no meio do curso do antibiótico. Então, assim, fenitoína, um anticonvulsivante, antiarrítmico aí até básico, familiar tem que comprar no Maranhão, porque não tem. Então, assim, essa é a realidade do Brasil, né? Em Às São vezes até Paulo, normalmente essas coisas não faltam, né? Pelo menos a impressão que quando eu estava aí, isso era bem evidente, é isso mesmo, né?
Às vezes até o mais básico também. Eu tenho alguns colegas que trabalharam em hospitais do Maranhão mesmo, Imperatriz, e eles falavam, nossa, acabou o soro do hospital, acabou de pirona. O mais básico, assim, do possível tava em falta também. E para Às São vezes, Paulo, não, né, mano, Matheus? Dificilmente, né? dificilmente. Era isso que eu ia comentar. Tipo, são os Uhum. medicamentos mais comuns, né? Antihipertensivo, anticonvulsivante. Aqui já chegou o momento que faltou a insulina. Então, assim, você. Cara, como é que vai ser, né? Porque, assim, insulina, no hospital de terciário e tudo mais, né? Faltar insulina. Mas, assim, e lá, e igual eu falei, tipo, desde o público, que você acha, assim, que é o público mais alegre que possa faltar coisa, tem esse suporte. E faz total diferença. Aqui, N vezes a gente teve que trocar anticonvulsivante, antipertensivo no meio do tratamento, porque faltou, não tem. E não é só assim, né? Medicação é droga, tem efeito colateral, tem evento adverso, enfim. E outra coisa que a Larissa comentou, momentos atrás aqui, que sobre a situação até da possível agressão do paciente para com a equipe médica, paciente hostil, difícil lidar, que aqui, em teoria, você acabou vendo mais vezes em São Paulo do que aqui, né? Bem mais. E outra coisa, que aí o meu ponto, assim, o que eu senti também quando vim para cá, em São Paulo, mesmo tendo todos esses recursos que a gente acabou de conversar, de escrever, ter a disponibilidade das equipes, ter melhor organização, o paciente após o atendimento de vocês, nosso atendimento, numa maioria das vezes a sensação é assim, você fez mais que obrigação. E ainda sai reclamando, sai exigindo. Aqui, um grande choque que eu tive positivo foi com a limitação que a gente encontra aqui, com a carência que é a realidade, com a falta, com o improviso que muitas vezes a equipe faz para ajudar o paciente em prol do paciente, e o paciente sai super agradecido. Ele não tem palavras para te agradecer. Vocês sentiram isso também? Essa diferença em São Paulo, devido a essa correria e tal, essa separação emocional, como se fosse realmente um comércio, e o cara sai sempre contra você, por mais que tenha se esforçado, obrigado, tentado, ele olha para você como se, ó, fez mais que obrigação. Dá para perceber isso ou não? Eu senti. Justamente foi como o senhor falou, em Araguaína, eu achava os pacientes bem mais gratos. Nossa, doutora, muito obrigada. Você foi um anjo na minha vida. E eu acho que, assim, na nossa área, esse sentimento de gratidão, eu acho que é a melhor recompensa para a gente. Não é nem a questão financeira, não é nem a questão de status, mas eu acho que justamente essa gratidão dos pacientes, eu acho que é o que mais alimenta o nosso dia a dia, né? E aqui não, aqui eu sentia que muitas vezes eu dava bom dia para o paciente, é, e já era recebida com pauladas. Doutora, eu só quero que você peça um raio-x, não sei o que, não sei o que. Aí eu vou explicar direitinho. Olha, não tem indicação de raio-x e tal, não, não, não. Pelo seu quadro clínico, não apresenta essa indicação. E o paciente ia de 0 a 10, começava já querendo agredir. E eu sempre sou uma pessoa muito educada, assim, uma coisa assim que meus pais sempre frisaram muito na nossa família foi justamente a questão de educação. Então, quando me vem essas situações assim de algum paciente ser agressivo comigo, de me tratar mal, isso me deixa muito mal mesmo. Eu fico muito mal com isso. E você, Mateuzinho, assim, tipo, nesse pouco período você ficou, você sentiu essa diferença, assim, emocional da devolução do paciente Senti, após sua assistência? senti. Por exemplo, aqui muitas vezes durante a visita, e tudo mais com os familiares, tem esse lado carinhoso do acompanhante fala assim, não, doutor, a gente tá entendendo. Ô, doutor, que bom que é o senhor. Tava até perguntando que dia é que o senhor voltava. Isso é muito bom. Ouvir É isso bom. é gratificante demais. Lá, por exemplo, no meu primeiro plantão que eu fiz no departamento de emergência, um rapaz, ele chegou, um exemplo, ele chegou com a mãe dele na cadeira de rodas, chegou, nem esperou nem nada, chegou com a cadeira de rodas e falou assim, alguém vai atender minha mãe, eu vou ter que fazer um barraco aqui, tipo, acabou de chegar, não esperou nada, literalmente abriu a porta falando, então você
você meio que já tem que estar não armado para confrontar, mas para você saber lidar com esse tipo de situação, né? E outra coisa, lá todo mundo com o celularzinho na mão, filmando, parece que é coisa de má fé, né? E assim, você tem que saber lidar, falar, ó, não autoriza me filmar ou gravar e tudo mais. E se saindo porque chega um ponto que a gente é zero, nós somos seres humanos, né? Então, assim, vem o lado emocional também de você estar ali se esforçando, se doando, perdendo até, às vezes, sua saúde para estar lá trabalhando e tudo mais. E, assim, vem tantas situações que, às vezes, você tá quase no topo para se sair e sair de si, né? Só que é o momento que o médico que ele perde isso, ele perde a razão. Então, assim, você tem que ter cautela, tem que respirar fundo e devagar, porque é igual eu falei, com o celularzinho na mão e má fé, a situação vai te induzindo a errar. E esse lado emocional não pode passar por cima, entendeu? Em Aragua ainda nunca tinha passado por nenhuma situação assim de tanto estresse, assim, de me agredirem. Agora aqui, para mim, foi uma das partes assim que eu mais tive choque de realidade. Nossa, se você negar um atestado, o pessoal já te ameaça, fala que vai chamar a polícia, fala que não vai sair do consultório enquanto não der o atestado. É, e fora outras coisas, eu vou te pegar na saída. Já teve esse relato com alguns colegas. Já teve relato de, por exemplo, o paciente atirar uma garrafa de vidro na cabeça do médico porque ele negou atestado. Então, eu vi que tem muito dessa diferença, principalmente. Agora, nós falamos aí da mudança, viver em São Paulo, o custo de vida é mais caro ou barato? E o ganho de vocês por plantão é maior ou menor? Vamos falar um pouquinho de números aí. Tanto que gasta, né, por viver, né, Uhum. e o que ganha por trabalhar. Essa é uma parte que eu acho que o que atrai muito o pessoal de vir para cá é justamente essa parte que as oportunidades de trabalho, de emprego aqui, querendo ou não, o salário é bem maior. Só que é que nem eu falei até pro Matheus. Amigo, aqui a gente ganha muito bem, mas o custo de vida é muito alto. Por exemplo, em Araguaína, eu tinha um apartamento de, sei lá, 80 metros quadrados e pagava aluguel e condomínio 2.000, sendo bem realista mesmo. Aqui atualmente estou morando num apartamento de 50 metros quadrados, 40 metros quadrados, e estou pagando quase R$ 5.000. Então, tipo assim, por mais que eu ganhe quase o dobro do que eu ganhava em Araguaína, mas no final não chega a compensar, porque tem o gasto com transporte, às vezes só para ir para o trabalho eu gasto R$ 100 a R$ 200 com Uber por plantão. Tem essa parte do aluguel e condomínio. Tudo aqui é mais caro. Matheus sentiu a mesma coisa? Foi curto período, mas comparando o Foi, valor foi, aí. foi. Igual assim, comparado aqui no Tocantins, o valor dos plantões é totalmente discrepante, assim. Em São Paulo paga bem melhor. E alguns É plantões, o assim, dobro? Quanto que é mais ou menos? Vamos dar um é número aí, mais mais ou ou menos menos. Sai, aqui gira em torno de quanto aqui em Araguaína e gira em quase torno de três quanto? vezes mais caro que Araguaína, assim. O valor é quase 3 vezes maior que Araguaína. Por 12 É, horas ou por vinte por e quatro 12 tanto horas, faz. plantão de Tá, 12 horas. Tanto tá. que quando eu voltei pra cá, você fala assim, cara, não dá pra se submeter a isso mais não, né? E alguns E plantões não isso que você foi. falou, desculpa. Isso que você É, falou é uma situação que vocês estão expostos a um ambiente diferente, com coisas ruins, como a Larissa falou, coisas boas, vão engrandecendo, vai mudando a sua visão de mundo. E aí, infelizmente, às vezes vocês talvez tenham dificuldade de aceitar algumas coisas que a cidade pequena te oferece. Te ofereça. Por quê? Porque vocês já têm um gosto de outra coisa. Eu brinco assim, quando o cara vai e toma um vinho muito bom, é ruim, porque quando ele for tomar o vinho do dia a dia, que é o que dá para comprar, o cara não quer tomar mais para você, que esse vinho é um lixo, né? Então, é, é um perigo isso aí, né, Matheus? Tá falando. Porque aí você vai é, lá, viu, o cara paga no mesmo dia ou na semana seguinte, aqui tem um contrato, demora 3 meses para era isso que eu ia receber. falar. Era Aí, exatamente isso que eu ia vai lá, falar. fala aí. Eu ia falar assim, o meu primeiro contrato aqui, eu demorei 4 meses para receber. Aí recebe tudo junto, certo? Mas
quando de tanto imposto assim, você perde muito dinheiro. E lá, a maioria dos plantões que eu fiz lá, que eu peguei foi à vista. Então, assim, no final do dia das 7 horas, tá o dinheiro na conta. E faz total diferença. Você precisar resolver alguma coisa e tudo mais, você fala assim, cara, vou fazer mais um plantão aqui. Passei o sufoco esse mês e tudo mais, mas assim, tem por onde correr, sabe? Isso é diferente. E paga melhor. Assim, realmente é mais caro, né? O custo de vida, a moradia, principalmente, igual a Larissa falou. E ainda mais em certas regiões, né? Em regiões mais nobres, mais caro é. E é valores muito altos mesmo. Então, assim, teve um apartamento que eu tava olhando aí. Então, assim, apartamento de 8 mil, 9 mil, e assim, cara, é apartamento que você julga, assim, cara, normal, assim, 60 metros quadrados, 50, até 44 metros quadrados, tem apartamento de 8 mil, de 44 metros quadrados. Só que depende da região e tudo mais, né? Mas, assim, pelo que eu fiz muitos cálculos antes de eu decidir voltar para São Paulo, ir para São Paulo, na verdade. É, é, Até o valor dos plantões, o custo de vida e tudo mais. Existe esse lado da mordomia de que aqui é mais, o tempo é menor entre o trabalho e tudo mais, tem um dinheiro fixo, tá em casa, tá com a família aqui e tudo mais. Mas assim, é o momento, existe um momento de você ir para se especializar e tudo mais, que tem que fazer essa correriazinha mesmo. E assim, vai ganhar melhor, você vai aprender a administrar seu dinheiro, fazer seus horários, e você evolui muito em muita coisa. Então, assim, realmente é um pouco mais caro, mas é igual eu falei assim, vai organizando como é o plantão, como os plantões do seu mês, quanto você vai ganhar, quanto você pode, o que que é o gasto fixo que você vai ter, por onde pode curtir. E assim, quando você quiser curtir alguma coisa, São Paulo tem. Igual se eu falar, quero com 3 horas da madrugada uma parmegiana. Tem. Então, assim, E no isso final é vale a muito. máxima, né? A gente é mais rico não É, quanto mais a gente ganha, quanto menos a gente gasta, né? Claro que essa conta exatamente. eu preciso subir o que eu ganho, né? Mas se eu subo o É, que eu ganho e subo também o que eu gasto, o delta vai ficar sempre pequenininho, né? Então nós temos que ter sempre foco nisso. Bom, estamos chegando aqui aos finalmente. E aí eu vou fazer uma pergunta direta aqui antes de encerrar, primeiro para Larissa, né? E depois para o Mateuzinho, mas foi curto, mas eu quero saber o seguinte. Larissa, e aí, tá arrependido ou não? Tá valendo ou não estar em São Paulo? Recomenda que quem está nos ouvindo vá para essa experiência num grande centro como São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Curitiba, sei lá, existem várias outras opções, não é que São Paulo é a única solução, né? São Paulo acaba sendo o foco da maioria pela oportunidade. E aí, tá valendo? Tá arrependida? Qual que é a mensagem para quem está ouvindo você? Assim, eu não me arrependo, porque, querendo ou não, São Paulo me abriu muitas oportunidades. Eu tive muito crescimento como pessoa, amadureci muito, tive muito contato com profissionais, com tecnologias de ponta, assim, no hospital. Então, não me arrependo. Apesar de não gostar tanto de São Paulo, de não ver a hora de voltar para minha vidinha em Araguaína, ficar perto da família, ter mais qualidade de vida. Mas é tudo uma fase. É uma fase de aprendizado, uma fase que eu escolhi ficar aqui justamente para ter uma especialização melhor, e por esse aprendizado mesmo profissional. Mas de arrepender, não me arrependo, não. E você, Mateuzinho? desse pouco tempo que eu fiquei, não me arrependi nem um pouquinho. Assim, foi uma luta, foi algo que foi bem diferente, às vezes estressante. Você tá ali na beira do burnout, assim, mas em alguns momentos. Mas, assim, não me arrependi justamente por isso, pelo. Acho que é o preço que tem que se pagar para evoluir, é o momento da vida disso mesmo, sabe? E você vai se adaptando, o ser humano é adaptável. Existe esse lado de que dá saudade da família, você tá longe, às vezes você volta para casa, tá sozinho, não sei o quê, e você tá cansado, tem que lavar a louça, botar a roupa, lavar essas coisas, que é coisa de casa, né? Você às vezes tá exausto, não quer fazer mais nada. Mas assim, não me arrependo, tanto que tudo isso eu pesei, fiquei 3 meses pesando o risco-benefício de cada lado e vou voltar, assim. Eu converso muito com a Larissa, ela me ajuda muito, está sempre muito disposta. E assim, me ajudou bastante. E o que eu vi, assim, essa praticidade em ter as coisas lá é muito bom.
por exemplo, eu comprava uma coisa na Amazon e chegava no mesmo dia ou no outro dia, pela manhã. Então, tipo assim, eu tava até falando com o Uber uma vez e ele falou assim, cara, acho que os caras da Amazon moram atrás do meu prédio, porque eu pedi um dia, demorou 4 horas, chegou. Então, tipo assim, aqui em Araguaína, não, aqui é uma semana e por aí vai. Então, assim, não me arrependi, eu tô indo total com o coração aberto pra lá. É sempre bom pesar o intuito, qual é o intuito que você está indo, qual que é a ideia. Se for só curtição e tudo mais, assim, depende, né? Porque tudo é gasto assim, tempo. E tempo é precioso em São Paulo também. Então, assim, como a ideia é evoluir, profissionalmente, acho que é o melhor lugar, assim, no meu ponto de vista. Uhum. Bom, fico feliz em ouvi-los, fico feliz em saber que Larissa está indo bem, o Matheus vai voltar. Eu acho que concordo com vocês, eu acho que é uma experiência que dentre todos os prós e contras, então, acaba sendo uma condição necessária para seguir a evolução na formação profissional de vocês. Claro que a gente entende que não é São Paulo a solução, mas sair de um lugar mais restrito, mais interiorano, e para um lugar mais dinâmico, estressante, desafiador, nessa fase que vocês estão, ela, sem sombra de dúvidas, com supervisão, com apoio, né? De uma maneira organizada, disciplinada, do jeito que vocês estão fazendo, eu só vejo aí ganhos no final para vocês. E fico feliz que estão aí os dois evoluindo, né? E voltando ou não, se voltar, a Araguaína vai crescer com a Larissa, né? Você vai impactar as pessoas quando voltar, naturalmente, né? E o Matheus, se não voltar, vai ser o filho da Araguaína que vai mudar o mundo lá, né? Vai para a guerra Amém. lá, né? Então é isso aí. Senhores, obrigado pelo tempo de vocês, tá? Eu que agradeço, doutor. Foi Tenho muito bom. certeza de Agradeço que o esse convite. bate-papo aqui vai ser precioso aí para muitas pessoas que também estavam com essa dúvida, estavam com essa dúvida de vocês, e ter essa proximidade, essa oportunidade de ouvi-los, vai acabar aí dando essa oportunidade de ajudar na decisão. Aproveitando, Larissa e Matheus, querem deixar aqui a rede social de vocês? Se quiserem mandar alguma informação, quiser pegar algum contato com vocês. Hoje é tudo rede social, né? Instagram, né? Sim. É. É assim, eu ainda vou conhecer bastante São Paulo, mas eu sou bem, assim, se precisar tirar dúvida, conversar, até sobre medicina mesmo, eu sou totalmente disponível. Meu Instagram é Mateus Sen, só o Sena mudo, né? E underline. Me Matheus sem H, encontra, né? sem H. Matheus sem H, Sena junto. Matheus Sena. Mateus Sen, aí no lugar do A é o underline. Ah, tá. Então sem o A, underline. E o seu lá? Isso. O meu é Brasil Larissa. E Então é assim, invertido o seu nome. Brasil, Larissa. isso, com dois As no Brasil. Ah, Brasil. Então Brasil com E, dois As e depois e- Larissa, normal. Larissa com I, sem Y, nada, né? isso, Dois com I e S, dois tudo. S's. Tá. O Maranhão não modificou seu nome, não, né? Não, mas tipo, não. Então tá bom. Então Brasil com dois As e Larissa com normal, né? Isso. Sem um artefato. Muito bem. Alguém quer deixar fazer algum comentário? Não, acho Acho que que só isso falei mesmo. tudo Então mesmo. tá bom. Então encerramos por aqui. Gente, obrigado. Fiquei com Deus, viu? Obrigado, Tchau, tchau. doutor. Muito obrigada pelo Tchau. Foi convite. ótimo. Abraço. Tchau, tchau.